Que Deus abençoe vocês no decorrer de toda essa trajetória, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito especial. Só que antes eu queria perguntar ao Gui, fazer na verdade duas perguntas. E aí eu queria que em casa você pensasse em qual seria a sua resposta. Gui, Oi. se sua mãe pedisse pra você ajudar ela a arrumar a casa, lavar um banheiro, tirar uma poeira, varrer, passar pano, o que você faria? Eu até fazia algumas coisas, tipo guardar as panelas, que eu faço isso sempre em casa. Ah, você então já ajuda a sua mãe. E alguma vez a sua mãe te ensinou sobre quando algum estranho te chamar na rua para entrar no carro dele? Ela ensinou que você deve ir? Não. Então, se algum estranho te chamasse assim, vem Guilherme, entra aqui no meu carro pra gente dar uma volta, o que você faria? Eu não. Você não entraria, né? Eu também não entraria e eu espero que aí de casa vocês também não entrassem. Hoje a gente vai aprender sobre alguém da Bíblia que desobedeceu a ordem de Deus. Ela fez exatamente o contrário do que a gente faria se fosse ele respondendo essas perguntas. Só que a palavra de Deus, ela fala que quando a gente obedece à voz do Senhor, a gente recebe bênçãos. E aí, infelizmente, aquele homem provavelmente não foi abençoado por Deus, porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Mas eu tenho certeza de que quando o Gui, ele ajudou a mãe dele nas tarefas de casa e ele não entrou no carro daquele estranho, provavelmente Deus o abençoou. E é isso que nós vamos aprender hoje. As consequências de alguém que não obedece à voz de Deus. Aguarda aí, né, Gui? Primeiro a gente vai fazer o quê? Cantar E orar e ofertar. ofertar. E depois a gente vem com a história. Gui, como a gente sabe, lá em Salmo 150, a palavra de Deus fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. Você já ouviu esse versículo? Já. Lá em Salmo 150 diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. E é isso que a gente vai fazer agora. Só que, como que a gente vai louvar sem o tio Rick? Verdade. A gente tem que chamar o tio Rick. Vamos gritar por ele? Vamos. Tio Rick! Tio Rick! Ih, eu acho que a gente gritou muito baixo e ele não ouviu. Vamos de novo? Tio Rick! Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Crianças, hoje a gente vai aprender sobre ofertar com o Gui. Ele que vai ler o versículo pra gente da palavra de Deus que fala sobre oferta e dízimos, tá bom? Gui, fala lá, o que diz lá em Malaquias 3:10? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me a provar, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha como que é linda a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a gente deve trazer os nossos dízimos aonde? A depósito. Na casa do Senhor. Não sei. Diz ele que ele errou, mas ele acertou.
Ao depósito, que é a casa do Senhor. É onde a gente deve depositar a nossa oferta e o nosso dízimo. Eu queria convidar você a dizimar e ofertar com aquilo que você tem colocado no seu coração. Seja por depósito ou por transferência bancária, seja no PicPay da igreja ou ligando pra gente ir até a sua casa e retirar o seu dízimo, da maneira como você quiser. A gente convida vocês nessa manhã, tanto eu quanto o Gui, a ofertar ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando a gente oferta e quando a gente dizima, bênçãos Ele vai dar para as nossas vidas. E é isso que eu espero na vida de vocês, que a vida de vocês prospere por vocês ofertarem e dizimarem ao Senhor. Lembre-se que Deus tem guardado a vida de cada um de nós e Ele tem cuidado da nossa família. E o cuidado dele também é quando a gente oferta e dizima. Que você possa separar nesse momento a sua moedinha, seja 5 centavos, 10 centavos, 1 centavo, o valor que você tiver colocado no seu coração. Dizime ao Senhor, oferte, dê o seu coração ao Senhor e eu tenho certeza que muitas bênçãos Ele vai ter guardado para você. Amém? Crianças, agora chegou a parte mais interessante da nossa semana. Eu acho que é a história. Você também gosta da história, Gui? Adoro todas as histórias. Eu também gosto de todas as histórias. E aí a gente está vindo numa cronologia sobre a história de Moisés. Isso mesmo, a gente está aprendendo desde o nascimento até possivelmente a morte dele. E aí a gente aprendeu que Moisés, ele foi achado num rio. Depois tia Silvana contou a história de quando ele defendeu o seu povo. A tia Vivi, semana passada, ensinou sobre quando Deus falou com ele através da sarça ardente. E hoje a gente vai aprender sobre a história de alguém que desobedeceu a ordem de Deus. Lembra? Moisés, ele foi levantado por Deus para defender o seu povo e libertar o seu povo do Egito. E lá no Egito existia quem? O faraó? Ai, meu Deus. Existia o faraó, que era um homem muito bravo. Faraó era muito bravo mesmo. E aí, quando Deus mandou que Moisés fosse libertar o seu povo, precisou acontecer uma coisa para que Deus tirasse o seu povo das mãos de Faraó. E é isso que a gente vai aprender hoje. Só que primeiro, a gente precisa saber aonde se encontra a nossa passagem bíblica. Ela se encontra lá em Êxodo 7, 8 e 9. Nossa história se encontra no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e lá nos capítulos 7, 8 e 9. Muito bem. Olha como que é interessante. Lá em Êxodo, capítulos 7, 8 e 9, é onde se encontra a nossa história. Só que o versículo está lá no Novo Testamento, lá em Hebreus 13, capítulo 5. E a palavra de Deus fala o quê? De maneira alguma te deixarei. Vamos ensinar de novo o nosso versículo? De maneira alguma te deixarei. Aonde se encontra? Em Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei. Será que você gravou mesmo? Sim. Então eu quero ver você falando para as crianças sem olhar ali para trás. Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei. Isso mesmo, de maneira alguma, Deus ele vai me deixar, Ele vai deixar o Gui e Ele vai deixar você que está em casa. Mas para isso a gente tem que confiar e confiar somente em Deus. E era isso que Moisés fazia, era isso que Moisés tinha em mente. Moisés tinha em mente que ele tinha que confiar em Deus. E a confiança dele depositada no Senhor ia fazer com que o povo fosse liberto das mãos do faraó. Então, Moisés e Arão era o irmão de Moisés, por 2 vezes foram falar com o faraó. Porém, faraó ele estava muito lutante, ele não queria deixar o povo ir. Ele não queria de forma alguma deixar que o povo dele fosse embora, porque como que ele ia construir as pirâmides sem ter aquele monte de escravo? Então, o faraó não queria de forma alguma deixar que aquele povo fosse embora. Mas Deus falou com Moisés que ele deveria libertar o seu povo.
E o Senhor, ele sabia que Faraó, ele ia agir dessa forma. Deus sabia que no coração do Faraó existia um coração duro, um coração que não era temente a Deus e que ia precisar acontecer algumas coisas para que ele libertasse o povo e ele entendesse que Deus era o Senhor quem ele deveria seguir. Mas aí o que será que Deus fez para que Faraó entendesse que a ordem dele libertar o povo deveria acontecer? O que você acha que Deus fez? Eu acho que ele mandou 10 pragas. Eu acho que você está estudando muito bem a Bíblia. Eu acho. Sabe o que Deus fez? Ele falou isso daqui com Moisés. O Gui vai ler para vocês, ó. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando entender eu a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Deus falou com Moisés e ele disse: saberão os egípcios que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Essa era a missão que Deus tinha para Moisés e todo o seu povo. Moisés foi o líder que Deus levantou no meio de toda aquela nação para tirar o povo de Israel das mãos do faraó do Egito. E aí, depois de Deus ter falado isso com Moisés, Deus fez que naquele lugar acontecesse as 10 pragas. Você acha que nessas 10 pragas aconteceu alguma coisa boa ou aconteceu alguma coisa ruim? Muito ruim. Muito ruim. Porque se Faraó estava com o coração duro e ele precisava entender qual era a vontade de Deus, Deus ele tinha que ser o quê? Um pouquinho mais pesado na mão dele para que Faraó entendesse essa missão, não é verdade? Deus queria que o povo de Israel fosse liberto e ele precisava que Faraó entendesse qual era o poder que ele tinha sobre toda aquela nação, e foi isso que ele fez. Aí veio a primeira praga. Qual foi a primeira praga, Gui? O rio começou a ficar todo vermelho de sangue. Todo vermelho igual sangue. Exatamente. O rio ficou todo vermelho igual sangue. E você acha que seria legal beber água que tivesse sangue? Não. E nadar sobre um rio que fosse todo de sangue? Aí quando você sair, você vai ficar todo vermelho. Todo vermelho. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus mandou que Arão estendesse a sua vara sobre o rio e quando a vara tocasse as águas do Egito, toda aquela água ia se transformar em sangue. Mas você acha que com essa primeira praga, Faraó já ia amolecer o seu coração? Não aconteceu nada. A praga veio e Faraó continuou. Não vou deixar esse povo ir. Esse povo vai ter que, suar mais a manga, trabalhar mais, porque eu preciso das minhas pirâmides construídas. E foi assim que Faraó fez. Faraó, ele não libertou o povo de Israel. Ele não deixou que o povo de Israel fosse liberto. Mas aí o Senhor fez o quê? Mandou uma segunda praga. E qual foi a segunda praga? Todo o Egito ficou cheio de sapos, rãs. Todo o Egito ficou cheio de sapos e rãs. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus mandou a segunda praga, que foi a praga das rãs. Todo o Egito ficou cheio de sapos e rãs. Na cama dos egípcios, no banheiro, na piscina, do lado de fora, aonde que se destampava uma panela tinha rã. Eu ia morrer de medo, porque eu não gosto de sapo de rã. Você ia ter medo? Imagina você lá dormindo, de repente você abre o olho em cima da sua cama, cheio de rã. Ai, e o pior é que ele também faz cocô. E ia fazer cocô e xixi em cima da gente. Olha só que doideira. Eu ia morrer de medo, eu não ia gostar de ter rã em cima de mim. E foi exatamente o que Deus fez. Deus mandou a segunda praga, que foi a rã. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Não, ele não deixou ir. Tem que ter até o final para ele aguentar.
mas ele ainda estava com o coração duro como uma pedra. Ele não deixou o povo ir. Só que aí Deus veio com a terceira praga. E qual era a terceira praga? Piolho. Isso mesmo, Deus transformou o pó da terra em piolho. Imagina, toda a sua cabeça, ó, a minha cabeça já coça só de imaginar. Imagina você viver com piolho, todo mundo se coçando igual doido porque estava cheio de piolho. Seria legal? Não, seria muito ruim. Seria muito ruim, seria? Só que mesmo assim, como estava o coração de Faraó? Faraó, o coração dele estava mais duro. Estava mais duro e nada fazia Faraó amolecer seu coração. Só que Deus mandou uma quarta praga. E qual foi essa quarta praga? É gafanhoto? Não. É um inseto que fica assim, ó. Zzz. Mosquito? Mosca. Faraó mandou várias moscas para cima daquele povo. Existia mosca para tudo quanto é lado, pousando na carne, pousando no queijo, pousando no pão. Eu não comeria nada. Eu também não comeria nada. Não comeria nada. Todo lugar que você ia, você via mosca. E mais uma vez o coração de Faraó estava como? Mais duro ainda. Mais duro ainda. Nada fazia com que Faraó amolecesse o seu coração para que o povo de Israel fosse liberto do Egito. E aí precisou que Deus mandasse a quinta praga. A quinta praga, que foi a peste nos animais, até que eles morreram. Exatamente. Faraó adorava vários deuses e um deles era os deuses do gado, porque Faraó achava que aquele deus do gado era o deus que protegia toda a sua plantação, todo o seu gado e tudo aquilo que ele tinha, ele achava que era aquele deus que estava fazendo o quê? Protegendo para ele manter vivo. Mas Deus resolveu mostrar a Faraó que o poder que quem tinha era Deus. Então Deus fez com que a peste nos animais acontecesse para que esses animais morressem e Faraó visse que não era o Deus do gado que mantinha aqueles animais vivos, mas era o Senhor. Olha quantas coisas que Deus mandou para que Faraó entendesse que ele era o Deus poderoso. E Faraó entendeu? Faraó não entendeu. Só que, infelizmente, a nossa história vai acabar por aqui. Porque na semana que vem, a gente vai aprender quais foram da sexta à 10ª praga. Mas tem alguma coisa que a gente pode tirar de lição aprendendo da primeira até a quinta praga. Você acha que tem alguma lição que você aprendeu com essa história? Tem. E o que você aprendeu? Que nós nunca devemos, o faraó adorava outros deuses. A gente não pode adorar outros deuses. Só pode adorar um, que é o nosso. Exatamente, a gente só pode adorar um Deus. E a gente deve obediência a qual Deus? O Senhor, porque o Senhor mandou, solte meu povo. Ele não soltou? Exatamente. Deus queria que Faraó soltasse o seu povo para que o seu povo fosse liberto e seguisse a Moisés. E não foi o que Faraó fez. Mas hoje eu e você, nós aprendemos com essa história que nós devemos adorar somente a um Deus. E a gente deve o quê? A gente deve a nossa vida, a gente deve tudo que a gente sabe somente a esse Deus. Porque somente a esse Deus nós devemos obedecer, nós devemos orar pedindo, adorar Ele e somente para esse Deus que nós devemos o quê? Conversar com Ele, através da sua palavra. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus coloque isso no nosso coração e no coração de quem está em casa? Vamos lá? Você quer orar? Você ora e eu repito? Então pode ser? Pode. Vamos lá. De olhos fechados, porque a gente vai conversar com o Senhor, tá bom? Vamos lá. Senhor, muito obrigado por cada dia. muito obrigada por cada dia. Muito obrigado por
cada alimento que o Senhor nos deu. Muito obrigada por cada alimento que o Senhor nos deu. Desculpa por todos os nossos pecados. Desculpa pelos nossos pecados. Nos abençoe. Nos abençoe. Abençoe nossa família. Abençoe a nossa família. Não deixe nada faltar para nós. Não deixe nada faltar para nós. E obrigado por tudo, Senhor. E obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém. Isso aí, crianças. Na semana que vem, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as 10 pragas. E eu espero que você fique aí de casa, quietinho e ansioso, com o seu coração fixo nessa palavra. Sempre se lembrando de que somente Deus, somente o nosso Senhor e o nosso Salvador, é a Ele que você deve todo louvor e toda honra. Amém? Até mais e fica aí quietinho para a próxima lição, hein? A Bíblia conta que há muito tempo atrás, o povo de Israel ele foi escravizado lá no Egito, onde eles tiveram que ser forçados a construir pirâmides dia e noite sem parar. Havia um rei lá no Egito chamado de Faraó. Era um rei malvado, esse tal de Faraó. Sou poderoso rei. Todo esse povo escravizei. Sou poderoso rei. Todo esse povo escravizei. Muitos escravos construíam pirâmides sem parar. Também oravam dia e noite para nos libertar. Ouve nosso clamor. Deus alivia nossa dor. Ouve nosso clamor. Deus alivia nossa dor. Então Moisés foi a Faraó dizer o que Deus ordenou. O povo de Israel tem que sair, pois assim o Senhor mandou. Deixe meu povo ir para me adorar. Deixe meu povo ir para me adorar. Faraó se endureceu, ninguém vai sair daqui. Deus insiste, deixa o meu povo ir, no Egito eu vou ferir. O Egito vai sofrer. Até você me obedecer. O Egito vai sofrer. Até você me obedecer. Deus então mandou 10 pragas, deixa o meu povo ir. Quando Deus mostrou o seu poder, Faraó teve que obedecer. Deixe meu povo ir. Deixe-o em paz. Faz ele sair. Faz Israel partir. Ore então por mim. Deus enviou 10 pragas, deixa o meu povo ir. Quando Deus mostrou seu poder, Faraó teve que obedecer. Deixe meu povo ir. Deixa-o em paz ele sair. Faz Israel partir. Ore então por mim. Chegou a parte mais legal da semana, a parte da nossa atividade. E também nós vamos precisar do Gui para realizar essa tarefa. Essa tarefa é muito simples. A gente vai brincar de tiro ao alvo. Isso mesmo, tiro ao alvo. Você já brincou de tiro ao alvo? Não. É simples demais, muito simples. É como se fosse um boliche. Só que aí a gente tem que brincar com o que a gente tem em casa. Então, ó,
Para essa atividade a gente vai precisar de... Eu tinha em casa copo descartável E uma bolinha de papel. e uma bolinha que eu fiz de papel. E aí, para escrever os números, eu vou usar papelzinho cortado mesmo com a tesourinha. Qualquer papel. Pode ser papel branco, papel amarelo, o que você tiver em casa. Uma canetinha para poder riscar os números e um durex ou cola, o que você tiver em casa, para você poder colocar esses números aqui na caneta, tá bom? Você vai escrever, ó, o número 1, o número 2 e o 5, porque a gente aprendeu só 5 pragas. Então a gente vai jogar o jogo do tiro ao alvo de 1 a 5. E agora, para ficar mais fácil, Colar com durex. é bem simples, tá vendo? Ó? Esse negócio de você colocar dentro do papel e colar é mais fácil. É mais fácil, né? Então, ó, cola no papel e coloca no copo. E você pode fazer com o que você tem em casa, que copo descartável todo mundo tem em casa. Papel também, caneta também. Não tem durex, mas pode usar a cola. Ou às vezes você não tem cola, mas você pode pegar o quê? Uma canetinha que vai gravar direto no seu copo o número, não tem problema. O papel todo mundo tem. Papel todo mundo tem, exatamente. Aí, ó, a gente vai fazer como se fosse uma pirâmide. Porque a gente vai brincar de tiro ao... né? Isso aí, como a pirâmide do faraó. Pra combinar com a nossa história. Pra combinar com a nossa história. 1, 2, 3, 4 e o 5. Aí agora é muito fácil. Você vai brincar de jogar a bolinha. Pode ser qualquer bolinha. Pode ser qualquer bolinha. Você jogou a bolinha, a nossa tarefa da atividade da semana é: construa essa pirâmide. Depois de construir, você vai jogar a bolinha e o número que cair, você vai ter que falar qual que é a praga, tá bom? Então vamos lá, Gui. E número 4. Qual foi a praga número 4? Aquele bichinho. As moscas. Isso, as moscas. Agora vai mais uma vez. Caiu o 1 e o 2, o 1 e o 5. Qual foram a praga número 1 e a praga número 5? Foi a peste dos animais. Isso, muito E bem. o 1 foi o mar vermelho. O mar se transforma em sangue, né? Muito bem. Eu acho que já deu para as crianças de casa entenderem, né? Sim. E aí você pode então fazer dessa forma. Mas se você não tem copo e nem canetinha nem nada, você pode brincar com um dado. Com lápis, né? É. Fazer com lápis. Isso, fazer com lápis aqui. Ou senão você pode pegar um próprio dado, jogar o dado pra cima e o número que cair referente a 1 a 5, você fala qual que é a praga, tá bom? E aí, Gui, o que você achou da atividade? Pra mim, foi muito fácil e pode usar com qualquer material que você tem em casa. Igual a gente falou, né? Se você não tem o copo, canetinha, Dado. mas você pode jogar o dado, brincar com o dado e falar qual foi a praga que você tirou no seu dado. E aí, não se esqueça de mandar a sua foto, o seu arquivo ou o vídeo e marcar a gente, se você achar mais fácil, no Instagram do Ministério Infantil. A gente aguarda a sua atividade e espera que Deus abençoe vocês através dessa lição, tá bom? Tchau, crianças!